Bom dia a todos os participantes da nona jornada de usuários de R em Galícia. Vou apresentar o trabalho intitulado Utilização do pacote AHP na tomada de decisão, sendo os autores o professor Orlando Celso Longo, UF, a professora Luciane Ferreira Alcoforado, Academia da Força Aérea, e o professor Ariel Levi, da Universidade Federal Fluminense. O método da análise hierárquica de processos, AHP, foi desenvolvido na década de 70 por Thomas Saat. É uma ferramenta que visa apoiar a tomada de decisão quando há múltiplos critérios e alternativas à disposição. O AHP é o método com o maior número de artigos publicados em periódicos científicos. Saat apresentou alguns dos usos da AHP, como em decisões militares, na alta gerência em diversas empresas, estudos sobre economia e mesmo em conflitos entre nações, entre outras aplicações. Apesar de sua popularidade, o AHP apresenta dificuldades na construção de julgamentos. Esses julgamentos são feitos par a par, comparando um item a seus pares, em uma matriz de julgamentos, ou também conhecida como matriz paritária. Em 2019, o pacote AHP foi implementado por Oliveira na linguagem R, durante o desenvolvimento de um projeto de iniciação científica da Universidade Federal Fluminense. Nesse trabalho, vamos mostrar o uso do pacote através de um estudo de caso de um problema de engenharia civil, onde temos definição dos objetivos, identificação dos principais problemas na construção civil, viabilidade técnica, julgamento dos decisores, comparação entre pares, definição dos pesos, aplicação das matrizes, utilização do pacote AHP e resultado final. O estudo de caso em tela surge da necessidade de um meio de ligação entre dois pontos geográficos para resolver o problema de excesso de tempo de deslocamento. A região é caracterizada por montanhas e vales e duas alternativas se mostraram viáveis a partir de um estudo de viabilidade técnica. 1. Uma ponte. 2. Um túnel. O processo de decisão foi pautado em 4 critérios macros. Conceitos. As alternativas representam as diferentes opções de ação disponíveis para o tomador de decisão. Normalmente, o conjunto de alternativas é considerado finito, podendo chegar a centenas. Elas devem ser selecionadas, priorizadas e, eventualmente, classificadas. Os múltiplos critérios. Cada problema está associado a vários critérios. Os critérios representam as diferentes dimensões a partir das quais as alternativas podem ser visualizadas. A matriz de decisão é uma matriz A, M por N, na qual o elemento A e J indica o desempenho da alternativa AI, quando avaliado em termos de critérios de decisão CJ. Para I igual a 1, 2, 3, M e J 1, 2, 3, N. Supondo-se também que o tomador de decisão determinou os pesos de desempenho dos critérios de decisão, denominados como WJ, para J igual a 1, 2 e 3, N. Esta informação é melhor resumida abaixo na matriz de decisão, figura 1. A escala fundamental de Saat estabelece valores para a matriz de julgamentos, conforme apresentado abaixo. Escala fundamental, grau de importância e definição. 9.
Componente x é extremamente mais importante que o componente y, 7. Componente x é muito importante em relação ao componente y, 5. Componente x é importante em relação ao componente y, 3. Componente x é um pouco mais importante em relação ao componente y. E 1, os dois componentes têm a mesma importância. E assim por diante. Julgamento holístico. Fornece pesos a cada critério, usando a escala de Saat, supondo que haja N critérios. Estabelecer pesos diferentes para cada um dos critérios de acordo com sua importância, sendo W1 peso do critério 1, W2 o peso do critério 2 e assim por diante. A matriz paritária será construída fazendo-se A I J igual a WI menos WJ mais 1. Se WI maior que WJ, ou seja, o critério I possui importância maior que o critério J. AIJ igual a 1 sobre WJ menos WI mais 1. Se WI menor que WJ. Esse método foi proposto por Godoy. A matriz de julgamento é uma matriz que contém os resultados do julgamento pelo comitê decisor, após realizar a comparação entre pares, tanto dos critérios como também das alternativas à luz de cada critério, utilizando a escala fundamental de Saat. O número de matrizes de julgamento é igual ao número de critérios mais 1. Ou seja, se há 4 critérios, haverão 5 matrizes de julgamento, comparando os critérios entre si, e as outras 4 matrizes serão associadas a cada critério, comparando as alternativas entre si. Estrutura hierárquica da AHP do nosso caso. O objetivo: qual projeto é mais adequado? Critérios estabelecidos. Macro. 1. Ciclo de vida. 2. Manutenção. 3. Ambiental. 4. Construção. Alternativas 1 e 2. A alternativa 1 é uma ponte comum em estrutura de pré-moldados. A alternativa 2 é um túnel com solo não rochoso. Todas as duas alternativas, elas são para a ligação entre 2 pontos. O problema consiste em determinar a melhor escolha entre as duas alternativas. A1, construção de uma ponte ligando 2 pontos. A2, construção de um túnel ligando 2 pontos, com base nos seguintes critérios. C1, ciclo de vida. C2, custo de manutenção. C3, impactos ambientais. C4, custo de construção. Julgamento holístico. M1, matriz de julgamento dos critérios. Pesos atribuídos para cada critério. W1 igual a 2, W2 igual a 5, W3 igual a 2 e W4 igual a 3. Aqui temos a matriz de julgamento dos critérios. M2. Matriz de julgamento das alternativas em relação ao critério C1, ciclo de vida. Pesos atribuídos pelos avaliadores para cada alternativa. W1 igual a 1, W2 igual a 3. Matriz de julgamento das alternativas C1, ciclo de vidas, abaixo. M3.
Matriz de julgamento das alternativas em relação ao critério C2, custo de manutenção. Pesos atribuídos pelos avaliadores para cada alternativa. W1 igual a 1, W2 igual a 4. Matriz de julgamento das alternativas em relação ao critério C2, custo de manutenção, abaixo. M4. Matriz de julgamento das alternativas em relação ao critério C3, impactos ambientais. Pesos atribuídos pelos avaliadores para cada alternativa. W1 igual a 1, W2 igual a 2. Matriz de julgamento das alternativas C3, impactos ambientais, abaixo. M5. Matriz de julgamento das alternativas em relação ao critério C4, custo de construção. Peso atribuídos pelos avaliadores para cada alternativa. W1 igual a 5, W2 igual a 3. Matriz de julgamento das alternativas C4, custo de construção, abaixo. Utilização do pacote AHP. Para utilizar o pacote AHP, é necessário organizar as matrizes de julgamento em um arquivo contendo N mais uma planilhas, sendo N o número de critérios do problema. No caso, em tela, devemos organizar uma planilha para cada matriz, M1, M2, M3, M4 e M5, nessa exata ordem, e em seguida utilizar a função AHP geral do pacote. A organização das planilhas podem ser vistas abaixo. Aqui o script e resultado final do problema proposto. Temos o script e o resultado final, onde vamos ser analisados agora nas considerações finais. A matriz de decisão final informa o peso de cada critério em relação a cada alternativa. Assim, o critério 1 teve peso final de 0,121. O critério 2 foi o de 0,538. O critério 3 foi de 0,121 e o critério 4 foi de 0,22. O peso final de cada alternativa foi 0,343 para a alternativa A1 e 0,657 para a alternativa A2. Com base nesses resultados, a alternativa preferível é a alternativa A2, ou seja, construir um túnel. Além disso, temos os pesos de cada critério em relação a cada alternativa. Por exemplo, o critério 2 foi o mais importante e teve mais peso na alternativa 2, com 0,431. Já o critério 4 teve mais peso na alternativa A1, com 0,65 e assim por diante. Note que a soma dos pesos dos critérios, coluna 2, ou das alternativas, linha 2, somam sempre 1. A última coluna informa o índice de consistência dos julgamentos, CR, sendo considerável e aceitável se for menor do que 0,1, como foi o caso desse exemplo. CR, índice de consistência, 0,00772. Aqui a bibliografia básica que se utilizou para desenvolvimento desse artigo.
Agradecimentos: Universidade Federal Fluminense, Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil, Programa de Pós-Graduação em Administração, Academia da Força Aérea, Divisão de Ensino, Universidade Santiago de Compostela, Faculdade de Matemática, Espanha, Estatística com R, Lincoln Souza de Oliveira e Mariana Silva de Sales, UF. Muito obrigado pela atenção de todos.